Olá, tudo bem com você? Gostaria de compartilhar com você hoje sobre o sábado, o primeiro dia depois da morte do Senhor Jesus. O que aconteceu naquele dia? Você já foi enganado por uma mentira que te contaram, vendendo-a como se fosse uma verdade? Vamos conversar sobre o que aconteceu no sábado, olhando para o relato de Mateus, no capítulo 27, dos versos 62 até o verso 66, porque Mateus é o único que relata os acontecimentos referentes à vida do Senhor Jesus no dia de sábado depois da sua morte. Então vamos lá. Verso de número 62 diz assim: No outro dia, que era o seguinte ao da preparação, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos. Que coisa interessante que nós vemos aqui, porque o sábado, segundo a tradição dos líderes religiosos judeus, era um dia que tinha que ser guardado absoluto descanso. Inclusive, eles haviam acusado Jesus de fazer obras no sábado, de curar pessoas no sábado, de violar o sábado. Eles haviam acusado os discípulos de Jesus porque certa vez colheram algumas espigas e estavam se alimentando no sábado. E veja, os próprios líderes religiosos estavam violando o sábado, se reunindo, articulando e planejando, indo até Pôncio Pilatos pedir um destacamento para vigiar o túmulo de Jesus. Vemos aqui uma grande hipocrisia. Verso de número 63 diz assim: E disseram: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Ora, me deixa explicar uma coisa. Jesus falou de uma forma muito clara, direta e particular com seus discípulos sobre a sua ressurreição que aconteceria ao 3º dia. Agora, esses líderes religiosos vão até Pilatos usando esse argumento como justificativa para conseguir um destacamento para guardar o túmulo de Jesus no dia de sábado. Veja, ou eles ouviram de Judas as palavras que Jesus havia dito que ressuscitaria ao 3º dia, ou eles as interpretaram quando Jesus falou do sinal de Jonas, que seria o único sinal dado para essa geração perversa, ou eles interpretaram baseado nas palavras de Jesus sobre o templo, quando disse: derrube esse templo em 3 dias, eu o reconstruirei. Seja o que for, eles usam esses argumentos para conseguir esse destacamento, e o fato é, queridos, que entre tudo o que eles haviam ouvido de Jesus, essa promessa da ressurreição os incomodou de tal forma que eles fizeram o que puderam para impedir que a ressurreição fosse verdade. Mas o fato é que eles fracassaram. E aí eles falam para Pilatos: lembramos que aquele impostor, a palavra impostor é a palavra grega planos, significa enganador. É a mesma palavra usada em 2 João capítulo 1, verso 7, quando diz: de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Também a mesma palavra usada em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, quando diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Me deixa explicar uma coisa para você. Em Mateus capítulo 28, versos 11 até o verso 13, relatando sobre a ressurreição, ali nos conta que os guardas que foram concedidos por Pilatos para guardarem o túmulo de Jesus, eles viram um anjo que desceu do céu sobre o túmulo, eles viram o terremoto que aconteceu por ocasião da chegada desse anjo, eles viram que a pedra
foi removida. Eles viram e ouviram a conversa do anjo com Maria Madalena e Maria, relatando que Jesus não estava mais ali, que ele já havia ressuscitado. E depois que elas saem e vão embora, alguns desses guardas vão até os principais sacerdotes e contam tudo aquilo que eles testemunharam e que ouviram. E daí os sacerdotes decidem dar-lhes uma grande soma de dinheiro para que eles contassem que os discípulos de Jesus haviam vindo e levado o corpo de Jesus, roubado o corpo de Jesus. Agora, eu creio que aquela pedra foi revolvida não para que Jesus pudesse sair do túmulo. Jesus não precisava. A palavra de Deus diz que os discípulos estando reunidos a portas fechadas, Jesus se pôs no meio deles. Aquela pedra foi revolvida, queridos, para que Maria Madalena, a outra Maria e os próprios soldados pudessem comprovar a verdade da ressurreição, pudessem comprovar que Jesus não estava mais ali naquele túmulo. Glória a Deus por isso. Verso de número 64. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o terceiro dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Que coisa terrível, porque exatamente o que eles disseram que os discípulos do Senhor Jesus fariam, eles pagaram os soldados para fazer. Ou seja, primeiro eles acusaram Jesus de violar o sábado e agora eles próprios estavam violando o sábado. Agora eles acusavam Jesus de ser enganador e no dia seguinte eles próprios promoveriam o maior engano entre os judeus, de forma que Mateus capítulo 28, verso 15, vai nos dizer que a versão contada pelos soldados que foram subornados é a versão que se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Então, além de hipócritas, porque cobravam e ensinavam uma coisa e praticavam outra, eles eram os verdadeiros impostores, eles eram os verdadeiros enganadores. Versos 65 e 66. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro e, além de deixarem o destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Sabe, queridos, nenhum esquema, por mais sofisticado que tenha sido, foi capaz de impedir Jesus de sair daquele túmulo. Glória a Deus. Nem soldados bem armados, nem lacre sobre o túmulo, nem vigilância ostensiva, nada, absolutamente nada, pôde impedir a realidade da ressurreição. Aleluia. Agora, a ressurreição continua incomodando muita gente. Queridos, ainda hoje, semelhantemente ao que aconteceu naquele sábado, muitos planos bem elaborados, muitos esquemas sofisticados estão sempre surgindo e continuam sendo montados e muitas versões continuam sendo divulgadas com o intuito de impedirem a verdade da ressurreição, com o intuito de impedirem que as pessoas creiam na ressurreição. Então hoje nós vemos aí documentários, programas, entrevistas, debates, tudo isso tentando impedir a verdade da ressurreição. Muitas pessoas hoje continuam ganhando muito dinheiro para enganar, para promover uma mentira, um engano sobre a ressurreição. Mas podem tentar de tudo. A ressurreição é uma verdade. E todo empenho, todo esforço
feito durante o sábado caiu por terra no domingo, porque ele ressuscitou. Sabe, meu irmão e minha irmã, sempre haverá enganadores, hipócritas, divulgando mentiras sobre a ressurreição. Mas também sempre haverá pessoas como você e eu, servos de Deus, proclamando essa verdade que ninguém pode destruir. Ele ressuscitou. O sábado existiu, muitos esforços foram feitos, mas todos os planos do sábado foram frustrados, porque o domingo é uma realidade. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Até o nosso próximo encontro.